Salve, meu povo! Boa tarde para vocês. Então, voltamos aí, né? Nossa primeira aula online, pelo menos comigo. Hoje a gente vai ter aula de história. Vejam bem, a gente está tentando se virar para ver se faz, né, um trabalho bacana, enfrentando esse desafio aí de trabalhar online, que a gente não está acostumado, vocês não estão acostumados, a escola não está acostumada. É um desafio para todo mundo, né? Bem, eu tenho uma proposta hoje para vocês. Vou tentar trabalhar com vídeo, vou tentar trabalhar com coisas que a gente se anime para ver, porque eu sei que não é fácil, né? Hoje a minha proposta, né, é discutir com vocês uma coisa que está muito ligada intrinsecamente com a nossa vida, né? Ligada com a nossa família, com o nosso corpo, com o nosso cotidiano, que é a história do trabalho e do emprego no Brasil, né? A gente está vivendo um período que não é um período, né, que não é um momento muito interessante, que não é um momento muito rico para nós trabalhadores. Já tivemos momentos melhores, já tivemos momentos bem difíceis na história do Brasil, continuamos tendo. O trabalhador, ele nunca tem um descanso na história da humanidade. Se a gente for pesquisar, quando a gente começar a perceber, a gente percebe o quanto que o trabalhador, ele sempre vive no limite, né? Ganhando o mínimo e trabalhando o máximo. É o que tem para nós ainda hoje, né? Todos os tipos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vai trabalhar com um videozinho hoje, acho que ele tem uns 11 minutos, são 12 minutos, onde a gente vai entender um pouquinho dessa história do trabalho e das relações de trabalho, né? Toda relação de trabalho, né, em qualquer país está intrinsecamente ligada ao seu desenvolvimento, né, ao desenvolvimento do seu povo, ao crescimento do seu povo. Então é por isso que a gente precisa discutir isso na escola, e também que a gente saiba, né, que a gente aprenda historicamente a nos localizarmos, né, em que lugar da história nós estamos como trabalhadores. Vou passar esse vídeo para vocês. Após esse vídeo, a gente vai responder algumas questões. São 5 questões e uma redação. Esse material todo é para ser feito no caderno, como se a gente estivesse na escola. Vocês sabem que eu gosto de um trabalho no caderno, né? E após vocês responderem, a gente vai pensar numa forma de arrumar, de corrigir, de discutir isso, provavelmente na próxima aula que a gente vai ter. Então eu quero que vocês escrevam no caderno, mas eu estou sempre falando com as pessoas que eu acho que seria interessante produzir vídeos. Por exemplo, você escrever no caderno e você produzir um videozinho com as suas respostas. Ah, professor, não quero produzir um vídeo com as respostas, eu quero produzir um poema sobre o tema, eu quero produzir um clipezinho, eu canto, eu toco violão, eu faço rap, eu quero produzir um trabalho de arte sobre esse tema. Oh, maravilha, beleza, chuchu, beleza. Quanto mais a gente conseguir diversificar e criar em cima dessas coisas, mais legal vai ser para todo mundo, para mim e para vocês. Então, por gentileza, voltem ao clima de escola, não abandonem a escola, não desinteressem de que vocês precisam terminar o ensino fundamental, vocês precisam terminar o ensino médio, entrar na universidade, fazer um curso técnico. A gente está vivendo um período difícil, né? Um período onde a gente precisa se preocupar com a nossa saúde, se preocupar com a nossa vida, que a gente sabe que nós estamos em um processo de pandemia e nós estamos tratando de uma doença que a gente não sabe o que ela significa dentro do nosso corpo. Então ela é uma surpresa. Tem gente que pega e morre e era uma pessoa saudável, era uma pessoa que não tinha nenhuma doença, uma pessoa que não tinha nenhuma outra patologia. E pessoas que têm alguma outra patologia e que infelizmente pegam e não resistem. Então a gente precisa de fato tomar as medidas de proteção, né, que são sugeridas, que estão sendo tomadas pelos profissionais de saúde. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter.
a gente não é sozinho, né? A gente tem as pessoas que a gente ama, que nos cercam, e a gente também precisa pensar nelas. Então, meu povo, esse negócio de estar sem aula acabou. A gente vai ter aula online, não é a mesma coisa do presencial, mas pode ser legal também. Vamos fazer um esforço para ser legal também. Vai que a gente curte, vai que a gente gosta, né? E eu conto com vocês para estarem participando. Vocês vão precisar, eu vou precisar fazer chamada, né? Mesmo online a gente vai precisar fazer chamada, então vocês vão precisar na hora da minha aula colocar o nomezinho de vocês lá no grupo para que eu possa fazer a chamada, né? Eu também sou monitorado, esse horário de trabalho é um horário de trabalho monitorado, eu tenho que estar aqui dando aula para vocês, eu tenho que estar aqui disponível para responder as dúvidas de vocês. Então a gente está trabalhando, a gente está na escola, só que de um outro lugar. Então a gente vai precisar readaptar muita coisa na nossa vida e uma dessas a gente sabe que é a escola, tá bom? Então vamos falar hoje do mundo do trabalho, né? Que a gente sabe que o trabalho está diretamente relacionado com a nossa história de vida, com a história do nosso município, com a história do nosso país, com a história do mundo. O trabalho constrói o que a gente tem hoje, né? É o trabalho que monta aquilo que a gente vê, aquilo que conta a nossa história. Então, não poderia existir nada sem o trabalho, né? Você não poderia ler um livro se não existisse o trabalho, você não poderia entrar no shopping se não fosse por conta do trabalho, você não andaria no ônibus se não fosse por conta do trabalho. A gente não teria as guerras sem o trabalho, a gente não teria a paz sem o trabalho, então a gente não beberia água sem o trabalho. Então, assim, não tem nada na história da humanidade que a gente possa falar sem pensar de que existe nesse processo uma relação de trabalho. Mas é evidentemente que nós vamos discutir isso numa perspectiva política, histórica, né? As relações de trabalho no Brasil. E aí a gente vai criticamente entender como as relações constituídas historicamente dentro do mundo do trabalho, elas são excludentes também. Elas nos colocam em lugares que a gente luta a vida toda para mudar, né? Para transformar. Esse videozinho vai ser muito interessante e peço que vocês assistam com atenção. Podem falar no grupo, podem me chamar, se precisarem de alguma coisa também. Tem gente que está me perguntando as coisas no privado, também não me importo. Podem perguntar no privado, respondo também. Viu? Então, beijinhos. Vamos começar. Eu quero ver todo mundo dando um salve aí no grupo, beleza? Para eu saber que vocês estão aí. Abraço, meu povo.